Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do ABcast, o podcast da Bcrypto. E hoje vamos falar sobre um tema regulatório que pode movimentar muito o mercado. Vamos conversar hoje sobre a consulta do Fácil, consulta pública feita pela CVM, prevista para ser finalizada em dezembro desse ano. E vamos conversar um pouco sobre qual que é a visão da Bcrypto, ou qual que é o ponto que a Bcrypto para onde está indo, em termos de responder essa consulta pública. Para nós conversarmos sobre isso, comigo, hoje, aqui no episódio 22, eu, Bernardo Surur, convidamos aqui o Eric Oioli, sócio do VBSO Advogados. Eric, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Obrigado, Bernardo. Olá a todos, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, participar desse episódio aqui do ABcast. Sempre fico muito feliz aqui de contribuir para as discussões que a Bcrypto costuma promover, né, e que é do interesse dos associados e de todo o mercado, né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eric, nem preciso falar, né, que você e o VBSO são grandes parceiros nossos, né, tem nos ajudando em todos os temas voltados ali ao mercado de capitais. E para quem não assistiu, para quem não viu, temos um episódio, se não me engano, episódio número 2 que fizemos em conjunto com Bruno Gomes, né, falando sobre tokenização, que é muito ligado ao ofício número 4 e ofício número 6. Sim, é verdade. Então foi um bate-papo bem interessante, se você quiser ouvir, aqui vale muito a pena, muito a pena. E aí até já começando a puxar aqui um gancho em relação a isso, como é que está o mercado hoje de tokenização? Um ano depois? Um ano depois. Um ano depois. Um pouquinho mais de um ano, né? É um pouquinho mais de um ano. Parece que foram 10, né? Parece que foram 10. Mas foi um ano e pouquinho. O primeiro ofício foi de abril. Foi de abril. Foi um ano e meio, praticamente. Né? Então, o primeiro ofício foi o número 4 de abril e o segundo foi o número 6, que saiu ali em junho e julho do ano passado. E de lá para cá, acho que, de certa forma, muita coisa mudou. Né? Acho que os ofícios foram importantes para trazer o posicionamento da CVM, o entendimento da CVM sobre o que ela entende, ou quando ela entende que um token pode ser um valor imobiliário, né? E, obviamente, as consequências disso, sobretudo a necessidade de você se adequar às regras do mercado de capitais. Ao fazer isso, a CVM avocou para si a competência sobre um número muito grande de operações que vinham sendo feitas no mercado, esses tokens de recebíveis, os tokens de renda fixa, né? E, em alguma medida, isso cria uma certa dificuldade para o mercado, porque se esse token ele tem essa natureza de valor imobiliário e eu preciso me adequar às regras do mercado de capitais, eu tenho problemas de ordem prática, porque as regras de mercado de capitais não foram pensadas para a tokenização, evidentemente. Né? Elas são muito anteriores ao uso da tecnologia, do blockchain. Então, isso cria dificuldades práticas. Né? Perfeito. O que, na prática, na verdade, implicava você praticamente inviabilizar essas operações. A CVM ela foi habilidosa nesse sentido, quando ela fez os ofícios, principalmente o segundo ofício, que foi criar uma solução para talvez um problema que ela colocou para o mercado, né? Que foi criar a alternativa de você utilizar as plataformas de crowdfunding, nas plataformas de investimento participativo, para fazer tokenização. Não só num contexto, né, das captações de recursos por startups, que é para isso que foi pensada a plataforma de crowdfunding, mas para você utilizar esse chassi regulatório e fazer emissões de tokens lastreados em recebíveis no formato de securitização. Então, a CVM deu esse caminho, né? Eu diria que é uma solução paliativa, né? Na verdade, para resolver um problema imediato ali que esses ofícios, de certa forma, colocaram na mesa. E o mercado, em certa medida, aderiu a essa solução. Né? Então, a gente vem observando um aumento exponencial das transações nas plataformas de crowdfunding. Então, quando você olha os números das plataformas de um ano e meio para cá, esse número multiplicou exponencialmente. Né? Eu não lembro eu não bem me lembro de cabeça os números. o último número, mas era algo antes do ofício número 4 e ofício número 6. Se eu não me engano, dados da própria CVM, posso estar errado aqui em falar o número,
mas eu tenho esse número fechado de cabeça de aproximadamente 50 milhões por ano. Sim. E esse ano, com essa mudança, já está próximo ali a 1 bilhão, já de termos de... É um aumento desse gigante. tipo de ordem de grandeza, exato. E esse aumento, evidentemente, não foi por conta de startups estarem captando, até porque o mercado de startups está bem difícil para captação. Isso é tokenização mesmo. Né? Então, é um número que, embora quando você fala de mercado de capitais, é um número até pequeno, você fala 1 bilhão, 1 bilhão é muito pouco para a ordem de grandeza do mercado de capitais. Mas quando você olha para o mundo do crowdfunding, quando você olha para o mundo da tokenização, né, que ainda só está no começo, né, são números bastante significativos. E o que a gente percebe é que as tokenizadoras, né, têm transformado seus negócios em plataformas de crowdfunding, né, e viabilizado aí um sem número de operações. E a Bcrypto tem sido importante nisso, né? Acho que não custa, né, a gente lembrar que a Bcrypto tem um convênio com a própria CVM, né, para dar andamento nesses processos de habilitação de crowdfunding, e você nota pela própria associação esse movimento, né, não só de associados, mas das empresas do mercado que têm se transformado em plataformas. Sem né? dúvida. Esse é um ponto importante para quem está nos ouvindo, né? A Bcrypto tem um programa de assessoria que ajuda ali as empresas a obterem essa licença, né? Estão fazendo o processo fim a fim, né? Isso é interessante. E que ele não está aberto só ao associado, ele está aberto a todo o mercado, porque o objetivo justamente do programa é ajudar o mercado como um todo. Né? E a gente tem tido bons resultados ali, né, com o programa. Né? Tivemos bastante empresa aderindo ao programa, um número até mais expressivo do que esperávamos inicialmente. Né? Sim, né? A gente acompanha isso de perto, a gente tem assessorado, né, vários clientes nesse processo, né? E realmente você tem um número de adesões significativo. Acho que no início a gente tinha dúvidas, né, se de fato isso teria tração, né? Porque, de novo, a solução dos ofícios era uma solução perfeita, longe disso. É uma solução paliativa para resolver um problema de curto prazo, né? Tem os seus desafios, suas dificuldades. Então a gente tinha uma certa incerteza do quanto de fato teria aderência, né? Mas realmente tem tido, né? E a gente nota isso claramente. Tem um número muito grande de empresas que estão se transformando em plataformas, e a gente nota, né, que também os processos têm sido relativamente céleres, né? O processo tem sido fluido, né? Então acho que de certa forma isso mostra também um pouco da postura tanto da Bcrypto representando o mercado, mas também do próprio regulador, né? De fato de construir soluções, entendendo, né, que certamente essa tecnologia é uma tecnologia que vem para ficar, né? E que realmente deve transformar o mercado de capitais, né? Então acho que o regulador entendeu isso e vem tentando criar soluções dentro do que ele consegue fazer no curto prazo, né? Para construir pontes, né, para que essa tecnologia seja cada vez mais abraçada dentro do ambiente regulado. Se eu lembro bem, né, no episódio, né, o episódio número 2, quem tiver aqui, eu acho que é importante ouvir, eu lembro do Bruno conversando até um pouco da ideia de transformar a regra em crowdfunding como se fosse algo como mercados emergentes, algo assim, né? Para que a CVM pudesse abraçar sem grandes dificuldades, né? Exato. Que eu acho que é até importante a gente falar sobre isso. Se não me engano, a CVM existe há 48 anos. Sim, esse ano comemora 48 anos. Esse ano comemora 76. 48 anos. É isso mesmo. Dezembro de 76. Rapaz, tu tem uma memória boa, a lei 6385. Quem advoga no mercado de capitais tem que saber essa lei de cabeça. Não tem jeito. Então a gente está falando ali de 48 anos. E a CVM ela foi montada num contexto onde se exigia muita rigidez do mercado. Né? O Brasil vinha com históricos de operações fraudulentas em mercado de capitais, e a CVM já nasce com esse espírito, né? Já nasce com o espírito de... É verdade. Acabou, vamos colocar ordem na casa, agora né? Agora o jogo vai mudar. Exato. Né? Foi um pouco ali. O mercado modificou, a gente tem uma série de atuações, mas o que eu vejo que aconteceu, não sei se você concorda comigo ou não, o mercado de capitais se tornou altamente especializado, mas ele gerou uma quebra. Sim. Né? Hoje eu não vejo o mercado de capitais conseguindo atender ali médias e pequenas empresas. Hoje o mercado de capitais está restrito
a grandes operações, a grandes empresas, né? Essa minha percepção está correta? Acho que para a gente poder começar... Acho que está corretíssima, né? Está corretíssima e isso de certa forma, é uma consequência, um produto da própria construção regulatória que foi sendo construída ao longo de décadas, não só desse período de existência da CVM, mas eu diria há mais de 100 anos. Boa parte da estrutura regulatória que a gente tem é fruto ainda da crise de 29 nos Estados Unidos. Né? Que motivou a criação da SEC, né? As regras de mercado de capitais, e depois tudo foi sendo... Tanto é que o modelo da SEC é muito parecido, o termos de governança e organização, a CVM é mais parecido com a SEC. Muito parecido. Né? Boa parte da nossa regulação foi inspirada na estrutura regulatória americana, né? Óbvio, com adaptações. Então, essa inspiração vem de mais de 100 anos. Né? É interessante que você fala, né? A CVM, quando nasceu com essa postura de maior rigidez. E a gente precisa sempre entender isso dentro de uma perspectiva histórica. Eu gosto muito de história, né? Eu também. Na década de 70, a gente teve uma grande crise, né? No mercado financeiro internacional e no mercado financeiro brasileiro. Teve crise do petróleo, etc. Muitos investidores foram prejudicados. E veio a demanda, a necessidade de você ter um órgão regulador especializado para atender o mercado de capitais, né? Para dar respostas a esses investidores que se sentiram lesados por transações que foram feitas nesse mercado. E aí nasce a CVM, né? Com essa postura de xerife mesmo. Ela nasceu com esse propósito, de organizar esse mercado, ter um olhar mais criterioso e voltado exclusivamente para o mercado de capitais, porque antigamente você tinha outros órgãos que faziam essa função de forma difusa, né? E a CVM nasce com esse propósito. Então, ela nasceu realmente para ser... E ela nasce com o objetivo de proteger o investidor. Proteger o investidor. Ela começa por aí, né? A lei da CVM, ela traz lá as diretrizes de atuação da CVM e, evidentemente, que uma delas, não é a única, né? Mas uma das mais importantes é a proteção dos investidores, a proteção da poupança. Né? Da poupança popular. Da poupança popular, né? Mas também é a missão da CVM o desenvolvimento do mercado. Né? A gente, às vezes, fala muito pouco disso. A gente fala muito, lembra sempre da proteção, né? Da CVM xerife, mas também é a missão da CVM, isso está na lei, né? Desenvolver o mercado. Até porque, eu sempre costumo dizer, né? Não existe uma economia de mercado desenvolvida sem um mercado de capitais forte. A gente precisa do mercado de capitais forte. Né? Agora... E as pessoas confundem um pouco, né? Isso é importante lembrar. Mercado de capitais é aquele que une vamos dizer assim, quem tem o ativo a quem quer comprar aquele ativo, né? Exato, é o que a gente chama de o mercado da desintermediação bancária, né? Porque eu uno, né? Eu aproximo quem precisa de dinheiro emprestado, que é o tomador do recurso, a companhia que vai abrir o seu capital, que vai emitir um instrumento de dívida, e o investidor, que é o poupador, quem tem dinheiro para aplicar. No mercado bancário tradicional, o banco é o intermediário do crédito. Então, o banco ele pega dinheiro emprestado, né? E vai emprestar para terceiro. Só que parte dessa riqueza fica no meio do caminho com o próprio banco, que é o próprio spread bancário. O famoso juros. Que é os juros. Né? Então, juros. É o diferencial de juros, né? Entre o que o banco vai pagar para você com uma aplicação quando você compra um CDB, né? E o quanto ele vai cobrar de você quando ele fazer um empréstimo, enfim, das mais variadas naturezas. A gente sabe que tem um diferencial de taxa muito grande aqui. No mercado de capitais, você produz eficiência econômica, porque você não tem esse intermediário. Né? A relação é direta entre quem precisa pegar dinheiro emprestado e quem tem dinheiro para emprestar. E isso é muito importante para a gente poder justamente separar a função de mercado financeiro e a função do mercado de capitais. E aqui, por exemplo, assim, por mais que seja um mercado de desintermediação bancária, por exemplo, os bancos eles atuam como intermediários nessas relações, mas não como intermediário do crédito, é como prestador de serviço. Né? Então, o banco ele faz esse trabalho de aproximação do investidor com o tomador do recurso. Ou seja, é aquele velho caso que a pessoa tem uma debênture lá no aplicativo, ele vai e compra, por exemplo, mas aquilo ali não é uma debênture do banco, não um produto servido pelo banco. Exatamente isso. O banco ele disponibiliza o acesso àquele produto, mas quando você está comprando aquela debênture, você está emprestando dinheiro diretamente para a empresa emissora daquele papel. Né? Então, você consegue, como investidor, ter um retorno atrativo, né?
do seu investimento, que é a remuneração que você vai ter naquela debênture, e aquela debênture provavelmente ela vai ter uma remuneração na ótica do tomador também num custo menor do que se ele tomasse o dinheiro emprestado do próprio banco. Ou seja, é uma dívida mais barata. É uma dívida mais barata. Então, olha, é por isso que eu falo que é eficiência econômica, que é uma dívida mais barata para o tomador e um retorno mais atrativo para o investidor. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Né? É um mercado de eficiência econômica. Porém, e aí acho que é o ponto interessante, né? Para isso funcionar, né? Eu preciso tutelar a confiança dos agentes nesse mercado. As pessoas precisam confiar nesse mercado. Qual que é o problema? A gente tem um problema de seleção adversa. Se eu deixo o tomador conversar direto com o investidor, essa conversa ela tende a não ser boa. Por quê? Porque é um processo de venda. Eu preciso te convencer que eu sou bom para você investir em mim. Né? Então a tendência minha, naturalmente, é eu valorizar as minhas qualidades, né? E eu não contar o que eu tenho de ruim. Né? Para não dizer mentir, etc. Né? Então, não vou contar. O investidor mais inteligente, ele fala assim, olha, talvez esse cara não está me contando a história completa. Né? Ele está me contando só aqui o papo de vendedor, as coisas boas, mas talvez as ruins ele não estão contando. Eu brinco que é parecido com você comprar um carro usado. Né? Imagina você vender um carro usado pela internet. Né? Então, essas plataformas que se especializaram hoje, por exemplo, vendem o seu carro em 48 horas. Né? Então, você coloca lá, anuncia, só que você compra pela internet, no escuro. Né? Provavelmente, quando você vende esse carro, você não vai pagar tabela FIP nesse carro. Por que você não vai pagar a tabela FIP? Né? Porque você não sabe a condição do carro, você não pode levar no seu mecânico de confiança para ele testar o carro, você não sabe se vai ter que fazer alguma manutenção e tal. Então, você vai pagar um valor descontado, você não paga o preço justo sobre o ativo. O mercado de capitais é a mesma coisa. Se você não tem informação completa sobre o ativo, você não vai pagar o preço justo por ele, você vai pagar um preço descontado. Bons vendedores de carros usados não vão vender seus carros nesse mercado, porque ele sabe que não vai conseguir o preço que ele acha que o bem dele realmente vale. Então, o que acontece? Sobram só carros ruins. E os descontos vão sendo cada vez maiores, até que chega uma hora que você destrói esse mercado. Então, para que isso não aconteça, eu preciso garantir que todas as informações sobre aquele bem, sobre aquele produto, seja o carro usado, seja uma ação, né, estão sendo dadas para todos os investidores em condições de igualdade, para que eu possa realmente ter o conjunto completo de informações e poder tomar uma decisão e pagar o preço justo daquele ativo. Para isso, eu preciso de intermediários. Então, por isso que a gente falou aqui do banco como prestador de serviço. O banco faz esse papel. O banco vai garantir para o investidor que aquelas informações da emissora são corretas, são verdadeiras, são consistentes e são suficientes para ele tomar uma decisão de investir naquela companhia. Né? Só que isso custa, isso tem um preço. Né? Tem alguém lá que está prestando um serviço. E aí, conforme vai aumentando a quantidade de intermediários, vai aumentando a quantidade de segurança permitida, quantidade de atividades que são feitas e quantidade de ativos vai cada vez ficando mais caro. Exato. E mais selecionado. Então, o que acontece? Você vai aumentando os custos de acesso ao mercado de capitais. Então, embora o mercado de capitais ele produza eficiência econômica do ponto de vista desse diferencial de taxa ou da ausência do diferencial de taxa, né, ele acaba sendo muitas vezes caro, porque você tem que remunerar toda uma cadeia de intermediários que estão ali justamente para que as pessoas possam confiar no funcionamento do mercado. Né? Então, pensa, por exemplo, numa transação que é feita em bolsa. Né? Quando você compra e vende uma ação na bolsa, você não sabe quem é a sua contraparte, você não sabe quem está vendendo a ação para você. Né? E você não pode correr o risco daquela pessoa não entregar a ação para você, e quem está vendendo não pode correr o risco de você também não pagar. E a gente está falando de milhares de transações que são feitas todos os dias. Isso numa operação de compra e venda de ações, sem considerar a emissão da ação, a gente está falando de uma corretora de um lado, uma infraestrutura, uma corretora do outro lado, mais a custódia, mais o intermediário. Então, para garantir que essa transação vai acontecer, você precisa ter do corretor, você precisa ter a B3 é a sua contraparte. Né? Você não sabe quem é que está vendendo a ação, é a B3. A B3 garante a liquidação daquela transação. Então, só que a gente já contou 5 intermediários. Então, isso é custo. Você entendeu? Esse é o drama do mercado de capitais no final do dia. Né? E não porque, né, de novo, esses intermediários estão aí, porque alguém um belo dia falou, não, vamos aqui criar reservas de mercado, vamos garantir o emprego dessa turma. Não. Né? Isso foi algo natural. Isso existe por quê? Porque ao longo dessa evolução de pelo menos 100 anos, na verdade o mercado de capitais remonta muito mais tempo que isso, mas vamos falar dos últimos 100 anos para cá, muitas coisas deram certo e muita coisa deu errada. Se não me engano, só a Bolsa Brasileira tem, a primeira versão, tem mais de
de 250 anos, se não me engano. Né? Isso Começou com bolsa de títulos públicos. Isso, e se a gente pensar, um dos grandes problemas que a gente teve na economia brasileira foi, por exemplo, a crise do encilhamento, lá na época quando o ministro quando o Rui Barbosa era ministro da Economia, isso no final do século XIX, não, do século XX, não, século XIX. Esses problemas vão acontecendo. Quando esses problemas acontecem, o regulador, né, ele precisa dar respostas. Né? O Estado precisa dar respostas, porque você está mexendo com a poupança pública, com o dinheiro das pessoas. Né? Então, geralmente a gente costuma dizer que a regulação no mercado de capitais ela é pendular. Né? Então, geralmente quando você tem momentos de crise, né, a tendência é você dar respostas, então você joga esse pêndulo mais para um conjunto de regras mais rígidas, né, que vão tentar lá sanar aquele problema. Invariavelmente isso passa por ou restringir a possibilidade de operações ou introduzir intermediários ou atribuir novas responsabilidades para os intermediários. E na medida que as coisas vão caminhando bem, né, a tendência é você, ao longo do tempo, afrouxando esse pêndulo. E o mercado também ele é criativo, então ele vai criando novos produtos, novos serviços, etc. Até que você tem uma nova crise. Né? Algo novo surgiu, um novo problema aconteceu. E aí você vai ter que dar uma resposta de novo, com mais regulação, com mais intermediação. E aí, nesse momento, para que a gente não chegue ao extremo de crise nem nada, ou também não fique muito aberto, você tem um regulador ali sempre na balança falando, coloca o pezinho mais para um lado, coloca mais pezinho mais para o outro. É um equilíbrio muito sutil, né, entre a regulação, o peso da regulação para você proteger o mercado, né, você não permitir desvios de conduta que possam, de fato, comprometer não só o dinheiro das pessoas, mas de novo, a confiança. As pessoas precisam confiar nesse mercado. Né? E, ao mesmo tempo, eu preciso cumprir a minha função de desenvolver esse mercado, porque precisamos. Se eu fosse pensar de uma ótica só protetiva, né, eu poderia criar tantas regras, tanta restrição, que eu acabo o mercado, ou eu reduzo muito o mercado. A gente pode fazer uma analogia com o que aconteceu no mercado bancário. Né? O Banco Central ele não tem a atribuição, como a CVM tem, de desenvolver o mercado financeiro. Ele precisa proteger a rigidez do sistema financeiro nacional. Sob essa ótica, para o Banco Central, para exercer o papel de supervisão dele, é muito mais fácil, por exemplo, eu estimular a concentração bancária, eu reduzir esse mercado para poucos bancos, porque reduz a minha dor de cabeça. Né? Reduz o risco. Reduz o risco. É muito mais fácil eu ter que fiscalizar meia dúzia de bancos o risco, né? do que eu ter que fiscalizar 200, 300 bancos. Eu faço uma regulação muito rigorosa, muito rígida, simplesmente com essa ótica de proteção do mercado. Então, o que você concentra, você reduz o próprio mercado, pelo menos em termos de tamanho de competidores. Só que a gente vê também qual é o reflexo dessa própria postura que, de fato, o Banco Central teve a partir do final da década de 90, né? Quando a gente teve uma quebra muito grande de bancos, né? Com o efeito, principalmente da entrada em vigor do Plano Real. Muitos bancos quebraram, então a gente teve que criar programas de recuperação dos bancos. A gente foi estimulando a concentração bancária para tentar sanar esse mercado e também facilitar a vida do ponto de vista de supervisão. Só que isso tem reflexo na competição, no desenvolvimento da própria indústria. Perfeito. Eu começo a perceber o movimento da economia de redução da taxa Selic, por exemplo, mas não acompanhada pela redução da taxa bancária. Por quê? Porque eu não tenho competição. E aí, para resolver esse problema, e aí, fazendo meus elogios aqui ao trabalho do Banco Central, que é absolutamente fantástico, sem dúvida, o Banco Central começou a criar soluções para estimular a competição no mercado bancário sem aumentar a concorrência. E fazendo o quê? Fazendo uso da própria tecnologia. Isso começou um movimento há um pouco mais de 10 anos, quando o Banco Central cria as instituições de pagamento, criou a lei dos arranjos de pagamento. Né? Começa a ter um sistema de pagamentos mais eficientes ali com a SPB, Sistema Brasileiro de Pagamentos. Eu permito que novas instituições entrem nesse mercado, por exemplo, abrindo contas, mas que não são contas de depósito, são contas de pagamento, então eu tenho segregação patrimonial, eu não estou colocando em risco o dinheiro das pessoas, porque aquele dinheiro está segregado. Estou aumentando a quantidade. Aumenta a quantidade de players, né? E são players que vão entrar nesse mercado com uma ótica diferente de um banco tradicional, porque muitas vezes quando eu abro uma conta, se eu não vou dar crédito para você, se você não vai consumir um serviço meu, você é um custo para mim. Isso consome meu capital regulatório, inclusive. Né? Esses novos players, né? Os bancos digitais que entram com uma cabeça mais alinhada com o ecossistema de startup, ele começa pensando, não, essa conta que eu estou abrindo aqui, isso aqui para mim é custo de aquisição de cliente. Né? Então, assim, eu estou pagando para ter você como cliente. Aí eu vou construindo uma base de cliente até que chega um dia você acorda e você tem um novo concorrente que tem 60 milhões de contas abertas, 60 milhões de novos clientes.
Né? E aí você tem essa evolução dessa instituição de pagamento para uma instituição de crédito e uma instituição de crédito para um banco. Exato. Você cria as fintechs reguladas, então aí veio nessa esteira a SCD, veio a ESP, que são saídas inteligentes porque são instituições financeiras, mas que também não aumentam o risco sistêmico, porque, por exemplo, a SCD não tem alavancagem, ela só pode emprestar no limite do capital próprio. A ESP, ela é a plataforma peer-to-peer, então ela só é intermediária da operação, ela não carrega o risco com ela e é comissionado. Então, assim, eu crio novas figuras, né, que atuam no sistema como instituições financeiras, né, mas com, óbvio, limitações, que não aumentam o risco do sistema, e por não aumentar o risco do sistema, o Banco Central também consegue ser um pouco mais flexível no processo de aprovação, de observação, o custo de observância, o custo de capital, né? Então eu aumento o número de competidores e o Banco Central vai cada vez mais, né, criando ferramentas, né, para aumentar essa competitividade, e eu falo assim, e sempre muito apoiado na tecnologia. Aí a gente tem um bom exemplo do Pix, a gente tem o Open Banking, tem o Open Finance, né, e talvez a cereja do bolo aqui é o Drex, né, quando o Drex se tornar realmente funcional. Então é um bom exemplo, né, de como o próprio posicionamento do regulador, né, pode mudar ao longo do tempo e como ele pode se apoiar na tecnologia para transformar o mercado. Mas aí olhando o posicionamento do Banco Central ou da história do mercado financeiro e frente à história do mercado de capitais, o que a gente tem no mercado de capitais é um pouco diferente. Nós temos uma concentração maior, nós temos um acesso mais difícil, né? Mas aí começa a surgir novas tecnologias, começa a surgir novas necessidades. Exato. Né? Começa a surgir a média empresa querendo oferecer seus produtos e serviços no mercado de capitais. Exato. Você começa a ter startups e empresas que estão tokenizando, querendo oferecer isso de uma forma mais ágil, mais rápida. E aí, como é que fica? Porque dentro do banco, olhando pelo aspecto pelo aspecto financeiro, né, pelo mercado financeiro, de política, vamos dizer assim, política macroeconômica, né? E olhando o mercado financeiro com política monetária, né, dá para perceber claramente os processos e pontos. Perfeito. No mercado de capitais, a gente está começando a enxergar isso agora. Sim. Né? Como é que a CVM está lidando com isso? Como é que... A gente tem uma necessidade muito grande que é abrir o mercado de capitais. Como fazer? Exato. Esse é fazer? uma excelente questão, né? E realmente... Engraçado, abrir o mercado de capitais. Né? É engraçado essa hora. E esse é um desafio. Ou melhor, incluir mais, né, pessoas. Eu gosto de usar a expressão democratizar o acesso ao mercado de capitais. Né? Perfeito. Acho que é porque hoje você tem, eu falo assim, o mercado de capitais é um mercado de extremos. Você tem numa ponta a grande empresa que consegue bancar os custos de uma operação de captação. Então, por exemplo, hoje, se você for fazer um IPO, o IPO ele pode custar algumas dezenas de milhões de reais, né? Só em custos em estruturação de uma oferta. Né? Estou falando de dezenas de volume do tamanho da operação. É caro. Né? Então, você tem algumas poucas empresas que podem bancar esse custo. Né? E no outro extremo, você tem a startup, por exemplo, que pode se usar do mecanismo do crowdfunding para fazer as captações nesse ambiente. Né? Mas olhando os números históricos, a gente está falando ali 30, 50 milhões, a captação não foi tão grande, né? Exato, que aí você pode dizer o mercado de VC é um mercado que movimenta muito mais que isso. Muito mais do que isso. Eu costumo dizer assim que a experiência do crowdfunding para startup, ele não foi necessariamente uma experiência bem sucedida. Não é que não foi que ela foi mal sucedida. Não sucedida, não é isso. Né? Mas ela não teve o sucesso completo. Ela não teve o sucesso que talvez pudesse vir a ter, né? E em alguma medida, você tem muita startup que ela quer seguir essa trilha tradicional do VC, do Venture Capital, né? E muitas vezes acaba indo para o crowdfunding aquela startup que não conseguiu seguir essa trilha, né? Porque não conseguiu ter acesso ao investidor, um investidor mais profissional, porque talvez ela tenha algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, aí acaba sobrando literalmente a vaquinha, né? Vamos fazer uma vaquinha, né? E o crowdfunding não deveria ser isso. Não deveria ser isso. Mas deveria ser... Ele ficou um pouco com essa pecha, né? Deveria ser... VC,
não precisa mais captar, agora você tem um local Exato. que você seleciona Exato. e você faz E óbvio, você tem outras questões que isso passa pela cultura de investimento. A gente não está falando de um país com uma cultura de investimento em mercado de capitais, né? É outra questão. Exato. Se você pensar em quem investe de fato em startups, é um nicho muito pequeno, muito específico, né? Esse número cresceu talvez recentemente, dos últimos 4, 5 anos para cá, até motivados por fatores macroeconômicos, quando a Selic caiu a 2%, por exemplo, lá em 2020. Né? O investidor que está acostumado com a renda fixa falou, puxa, agora para eu continuar ganhando dinheiro, vou ter que correr um pouco mais de risco. Aí ele começa a olhar para outras coisas. Bom, vou colocar um pouco de dinheiro na bolsa. Ele começa a ver que o amigo dele, o vizinho dele, o colega de trabalho está começando a investir em startup. Falou, pô, eu quero entrar nesse negócio aqui também. Mas entra meio que para testar, às vezes não conhece muito esse mercado. Né? Então, é um mercado ainda muito restrito. Então, isso também ajuda a explicar por que esses números não são tão significativos assim. Né? E são cheques muito pequenos. Né? Mas a verdade é que você tem, são esses extremos. Então, de um lado você tem um crowdfunding e do outro lado você tem uma grande empresa que vai grande bancar. Empresa. Exato. Sobrou algo no meio. Sobrou no meio. Então, muita assim, coisa no meio. É quase toda a economia. Né? Se pensar em quantidade de empresas, de negócios, está quase todo mundo aqui. Né? Alguns ainda vão conseguir, depender do volume, que conseguem ter um volume um pouco maior de captação para fazer essa conta fechar, mas com certeza o grosso das empresas não conseguem acessar. E talvez seja o que mais precisasse acessar esse mercado por conta dessa eficiência econômica. Justamente como você falou, a maior parte da economia está aqui. Está aqui. Né? E aí você não consegue por quê? De novo, porque os custos são altos. E aí a questão, né, que você colocou, poxa, como fazer isso? Aí a provocação que se coloca é justamente, será que a tecnologia pode ser um caminho para isso? E aí a gente está falando a gente falou aqui brevemente do apoio que o Banco Central fez à tecnologia para fazer essa disrupção do mercado financeiro. Né? Talvez a gente esteja diante dessa oportunidade que também no mercado de capitais, olhando para essas tecnologias blockchain. Né? Quando a gente olha para o blockchain, a gente está falando de uma tecnologia que ela tem certos atributos, né, pela forma, né, o blockchain nada mais é do que um sistema, um método de armazenamento de dados que você pode combinar ali com estruturas de smart contract para automatizar processos, etc. Mas que ele tem atributos que giram em torno da segurança, da transparência, da rastreabilidade, da imutabilidade dos registros que você faz, que permite que você confie naquela tecnologia. Né? Então, o protocolo do Bitcoin, por exemplo, é um bom exemplo disso. Né? É uma rede blockchain, funciona há 16 anos, né? Desde 2008. Milhões de pessoas usam e as pessoas confiam. Né? Confiam, fazem transações, fazem negócios e não se conhecem. Né? Então, quando a gente olha dessa perspectiva, fala, poxa, eu tenho uma tecnologia que permite construir confiança entre pessoas que não se relacionam, não se conhecem, não têm motivos para confiar umas nas outras. Lembrando aquilo que a gente comentou aqui, que o regulador ele tutela a confiança no mercado de capitais. E se eu começar a utilizar essa tecnologia como infraestrutura para as operações de mercado de capitais? Será que eu não posso utilizá-la para construir essa confiança e, a partir do uso da tecnologia, obter eficiência? Não, mas aí é uma pergunta, mas a tecnologia ajudaria em quê? Nesse caso, né? Esse é um ótimo exemplo. Né? Eu vou citar um caso que a gente participou, um caso que é relativamente conhecido, que é o caso do TDIC. Né? Perfeito. O TDIC eu gosto muito dele porque ele é um bom exemplo do que a tecnologia pode permitir no mercado de capitais. Muitas vezes, quando se fala de tokenização ainda hoje, tem muita gente que olha para o token como se fosse um ativo. Então, eu digitalizo o ativo, transformo ele num token e distribuo esse token. Né? Essa, eu digo que é uma visão muito limitada do que essa tecnologia pode fazer. Né? Você tem uma tecnologia para simplesmente fracionar um ativo e distribuir, eu não preciso disso hoje para o mercado. Os ativos hoje já são digitais, já são fracionáveis. Né? Eu não tenho grandes ganhos aqui utilizando a tecnologia para esse fim. Agora, quando eu começo a usar ele como infraestrutura, o que eu quero dizer com isso? Então, eu pego o caso do TDIC. Né? O TDIC é o Token de Investimento em Direitos Creditórios. Ele é uma desconstrução do FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. O FDIC é um produto que eu acho que é fantástico. Né? Ele é um fundo de investimento que ele capta dinheiro do investidor, emitindo cotas, e ele antecipa dinheiro para as empresas comprando os recebíveis, antecipando contas a receber de uma empresa. Né? Perfeito. Então, é um mecanismo para as empresas acessarem indiretamente o mercado de capitais e ele na prática, é quase como se fosse um banco. Ele pega dinheiro da ponta do investidor e dá para quem precisa. Só que o problema do FDIC é que o FDIC é caro.
né? Ele é um produto caro, porque ele tem, de novo, uma série de prestadores de serviço. Tem administrador fiduciário, gestor, Sim. custodiante, auditor de laço, de carteira, auditor contábil, advogado, agente classificador de risco. Tem lá 11, 12 prestadores de serviço. Então, é caro. Para você colocar um FDIC de pé, você tem que ter um volume mínimo ali de uns 40, 50 milhões de reais para a conta começar a fazer sentido, né? Isso já é uma barreira de entrada grande para a grande maioria das empresas. Sem dúvida. O que a gente fez? A gente desconstruiu o FDIC, né, e reconstruiu ele na tecnologia blockchain. Então, a gente tokenizou o dinheiro, a gente tokenizou os ativos, os recebíveis, né, e a gente tokenizou as regras de negócio, né, que são as programações, são os tais dos smart contracts, né, que automatizam o processo, por exemplo, de compra do ativo, de liquidação do ativo, de pagamento do investidor, de cálculo do valor do PU, da regra de cobrança, né? Então, eu automatizei todos os processos. Com isso, eu consegui fazer essa estrutura funcionar com apenas um prestador de serviço, que garante que essa estrutura que está programada de fato funciona. De 12 para 1. De 12 para 1, né? E a um custo de aproximadamente 60% menos do que um FDIC tradicional, né? Então, esse é um bom exemplo de como eu posso usar a tecnologia para dar segurança, transparência e eficiência para as transações. Ou seja, nesse formato, vamos colocar assim, uma operação ia sair 60... Não, isso é bem mais caro, na verdade, né? Mas fazendo um cálculo, com esse tipo de operação, você tem uma operação no TDIC, usando tecnologia, 60% mais barata. do que Mas, no FDIC. ou seja, 60% mais barato significa 60 vezes mais acessível, por exemplo. Exato, porque você exato. consegue Então, trazer isso. aí você começa, de fato, a democratizar. E essa democratização se dá pela empresa que quer acessar, e aí pode usar dessa tecnologia para estruturar um produto como esse, né? E democratiza também o acesso ao investidor a produtos que ele talvez não tivesse acesso também, né? O investidor que está acostumado lá ao mercado financeiro tradicional, a comprar lá o seu CDB, uma LCI, uma LCA, ele pode acessar também outros produtos, né? E aí a tokenização também tem essa beleza, porque eu consigo digitalizar uma série de ativos, né, para distribuir no mercado de capitais, né? E eu aumento a gama, né, de produtos que um investidor pode ter acesso, que antes ele não teria acesso. Pega, por exemplo, o mercado de precatórios, né, que é um mercado já bastante ativo, mas pouca gente ainda acessa esse mercado, porque os tickets ainda são grandes, dependendo do tipo de precatório, os valores de investimento são altos. Hoje você consegue fracionar um precatório e com R$100 você participar do investimento dessa natureza, né? A tecnologia propicia isso, né? Então a gente realmente tem uma boa tese aqui, né, para ser validada, que é falar, poxa, e se eu usar essa tecnologia como infraestrutura para que as operações de mercado de capitais passem a ocorrer e aí a gente conseguir reduzir custos, trazer mais eficiência e sem prejuízo da segurança. Que eu acho que é um ponto importante. Mas eu vejo o seguinte, né? A gente está falando, então, primeiro de um mercado de crowdfunding, a gente tem uma nova tecnologia, a gente já falou sobre esse mercado ser adaptado para poder, muitas vezes, também abraçar ali outras questões, né? Falamos. Então, a gente vê o esforço da CVM em tentar puxar todos para o mercado de capitais. Exato. Né? Então, a gente tem esse exemplo claro de como a tecnologia pode ajudar e de como é que ela entra, mas isso você ainda tem um buraco. Você ainda tem aqui pequenas e médias empresas com esse buraco, né? E aqui você precisa de uma grande mudança regulatória para fazer. Exato. Como é que o Fácil, essa consulta pública, eu achei até interessante o nome, Fácil, né? Eu sempre me lembro da música do Jota Quest. Como é que o Fácil ajuda em toda essa estrutura? Essa é uma medida muito interessante da CVM e que vai, de fato, nessa linha de buscar essa democratização do acesso ao mercado de capitais, né? Então, o que é o Fácil? É uma sigla, né, que é um ambiente experimental, né? Então, é um ambiente de testes que a CVM vai criar, vai ter uma regulação específica para isso, que é a facilitação de acesso ao capital e incentivo a listagens. Então, isso é a sigla do Fácil, né? Então, assim, é um mecanismo que a CVM está criando para incentivar o que ela chama de companhias de médio porte. O que é uma companhia de médio porte? São companhias que têm uma receita bruta anual de até 500 milhões de reais. O que já é um número bastante significativo. Mas de quanto até quanto? Só pra gente... Vai de 0 a 500 milhões. Então é de pequena... Até 500 milhões de reais. Então pequena, média empresa. Cabe de 0 a 500. Né? Perfeito.
Então, por exemplo, que já é um avanço significativo quando a gente olha para o crowdfunding, que quem pode acessar o crowdfunding é a sociedade empresária de pequeno porte, que é quem tem a receita bruta de 40 milhões de reais ano. Então, a gente está falando de um ambiente aqui que vai do 0 a 500 milhões. Então, você aqui já pega um range bastante significativo de empresas e você já assume que quem também fatura mais do que 500 milhões de reais ano tem condições de bancar os custos de acessar o mercado de capitais tradicional. Né? Então, a gente está falando desse universo de empresas, que é um universo bastante importante. O que a CVM está propondo? Né? É facilitar que esse emissor, né, se liste, né, se torne listado, ou seja, se torne registrado como emissor de valores imobiliários e possa ter seus ativos negociados em mercado organizado. Que ativos? Né? Pode ser qualquer valor imobiliário. Então pode ser ação, pode ser uma debênture, pode ser uma nota promissória, pode ser qualquer tipo de valor imobiliário. Tá? Não... Qualquer tipo. Então uma empresa de pequeno porte, ela vai poder fazer debênture. Vai poder fazer debênture, né? Só não vai, a regra ela só não se aplica para securitizadoras. Só para né? securitizadoras. A securitizadora ela tem um regime próprio, né? Mas as empresas vão poder emitir uma debênture, vai poder uma nota promissória, vai poder emitir as próprias ações, né? Utilizando-se desse mecanismo. Então, eu tenho... então a empresa de pequeno e médio porte vai poder... Vai poder fazer. Vai poder poder ter acesso. Né? Então, se eu estiver dentro do... Se eu tenho um teto, né? Que são os 500 milhões de reais. Se eu estiver dentro do teto, eu posso... Tudo bem. Né? Tá tudo bem. Mas e se ultrapassar? Se ultrapassar, aí você vai ter que ir para o mercado tradicional. Né? Então, significa que você já tem um tamanho, né? Sim, já tem uma... Mas aí uma coisa interessante. Agora surge a dúvida. Nós temos aqui ações. Sim. Então você fez a abertura de ações ali pelo Mercado Fácil. Você atingiu um valor, você atingiu uma movimentação, assim, um valor de mercado, Exato. um faturamento, vamos Isso. colocar assim, que passou 500 milhões. Passou os 500 milhões. Aí você tem que fazer uma nova emissão, existe uma transferência de mercado. Exato, não precisa fazer uma nova emissão. Né? Você, de certa forma, ao ter emitido ações, você já vai estar listado como categoria A, que já é uma categoria de companhia aberta. Né? A única questão é que você vai ter que atender requisitos informacionais adicionais que o Fácil se propõe a dar desconto. Interessante. Então, o Fácil ele se apoia no que já existe dentro do arcabouço regulatório, das exigências que uma companhia aberta tradicionalmente tem que cumprir, e ele vai dando descontos regulatórios. Né? Então, em vez de você fazer um formulário de referência que uma companhia aberta normalmente faz, que é... Já trabalho, já fiz isso. Já fez. Sabe o trabalho que esse negócio dá. Eu tenho agora o formulário do Fácil. Né? Então, é um formulário de referência simplificado. Quando você passar desse limite, você vai ter que fazer o formulário de referência normal. Né? Quer dizer, você vai seguir a regra que a companhia de maior porte já segue. Mas, de novo, faturando mais do que 500 milhões de reais, você já tem um suporte financeiro que te permita assumir esses ônus um pouco maior. Né? Então, aqui é um incentivo. Então, assim, eu quero pegar empresas de menor porte e incentivá-las dando descontos regulatórios para que elas se tornem companhias listadas e também facilitar o acesso. Por isso que é a facilitação do acesso ao capital. Então, eu posso fazer ou uma emissão tradicional, que é seguindo as regras de oferta pública, que é da 160, né, como qualquer companhia, ou eu posso fazer ofertas no ambiente do mercado de balcão organizado, onde eu vou estar registrado. Né? Nesse ambiente, eu posso fazer ofertas de até 300 milhões de reais. Né? E eu vou ter diferentes tipos de oferta. Eu posso fazer uma oferta para qualquer tipo de investidor. Né? E aí, se eu for fazer para qualquer tipo de investidor e eu que incluir investidor de varejo, por exemplo, essa oferta vai ter uma análise prévia por parte do mercado de balcão organizado, né? E você vai ter que ter lá, por exemplo, um intermediário para te apoiar nessa oferta. É quase uma oferta tradicional, um pouco mais simples, porque você não precisa registrar na CVM, nada disso. Você pode fazer uma oferta também para investidor profissional. Né? Então, o investidor profissional é aquela pessoa que tem mais de 10 milhões de reais em investimento, ou investidor institucional, exceto fundos de pensão, né? Ou fundos de previdência, eles estão fora dessa regra. Exato. Você pode acessar esse mercado fazendo ofertas de até 300 milhões de reais, sem registro, sem análise prévia e sem precisar, por exemplo, contratar um intermediário. Você pode fazer a oferta sem essa intermediação. E tem a oferta direta, que é a oferta que você faz no ambiente do mercado de balcão organizado, sem a necessidade de intermediário, né, só aprovado pelo próprio mercado. É um procedimento muito mais rápido, célere
né? Então você, de fato, facilita o acesso, reduz o custo, né? Torna mais rápido, né? E, de certa forma, elimina alguns intermediários, né? Que no final do dia agregam custo para essas operações. Mas aqui eu estou reparando você justamente citando o mercado de balcão organizado. Exato. Né? Mercado de balcão organizado, ou seja, tudo passa por esse gatekeeper. Exatamente. Que é o mercado de balcão autorizado. Né? Isso. Então, olhando para esse ponto, a gente está falando de emissões da própria empresa, vamos dizer assim, né? De suas dívidas, estamos falando de suas ações, derivativos, alguma coisa? Não. Cabe por ser valor imobiliário, mas não é tão comum. Não é, não. Né? Então a gente está falando basicamente vamos dizer, de 3 classes de produtos, né? Que as empresas vão poder ofertar. Com isso, ela consegue o financiamento que ela necessita. Exato. Como é que encaixa a criptoeconomia nisso? Olha, como é que encaixa... Aqui eu vejo que o TDIC estaria ligado a isso ou não? Aqui é muito mais as empresas que estão operando, que têm, vamos dizer assim, para a sua própria saúde e não em termos de produto. É isso. Aqui, o Fácil, ele não está se apoiando em nenhuma tecnologia específica. Né? Então, ele não cria nenhum incentivo para você utilizar, por exemplo, a tecnologia blockchain, mas também não impede, não proíbe. Né? Claro que você tem ainda alguns desafios quando você usa tecnologia que ainda não estão totalmente resolvidos, como, por exemplo, a questão do depósito centralizado, né? Que até pouco tempo atrás era um grande gargalo quando eu falo, por exemplo, fazer uma oferta de um token, o valor imobiliário, eu tenho que depositar o token, eu tenho que depositar o valor imobiliário. Né? Tem uma depositária central. Exato. Né? E até pouco tempo atrás, as depositárias centrais não faziam isso. Então, na prática, eu não conseguia atender uma regra da CVM, não conseguia fazer oferta. Né? A gente conseguiu agora, cerca de 2 meses atrás, a gente fez a primeira oferta pública de uma nota comercial tokenizada. Foi o primeiro valor imobiliário tokenizado registrado na CVM, né? Seguindo todos os trâmites de uma oferta tradicional. Então, sem qualquer tipo de dispensa, de sandbox, nada disso. Né? Então, seguindo as regras como elas são feitas hoje, porque a gente conseguiu construir uma solução com depositário central para depositar o token. Então, hoje você já consegue fazer uma oferta tradicional se apoiando numa tecnologia que te permite a tokenização. Então, eu consigo ofertar um token. Né? A verdade talvez longe do cenário ideal, porque você ainda continua fazendo as coisas como eu, por exemplo, que atuo há 25 anos no mercado de capitais, do jeito que eu faço há 25 anos, né? Com uma camada adicional da tokenização. Ou seja, você não está trazendo eficiência. Você está Exatamente. Na verdade, você pode ter... Você está colocando mais uma camada. Você está agregando custo. Você está agregando... Porque você faz, vamos dizer assim... Todo o processo de papelada não funciona como TDIC, como você colocou, né? Exatamente. Você traz toda a papelada, deposita a papelada e aí você transforma a papelada em token. E aí eu transformo em token. Exatamente isso. Então você não está trazendo eficiência, você não está tirando o melhor. Não como o TDIC, por exemplo, que você conseguiu reduzir e colocar. Exatamente isso. Né? Então, por exemplo, eu até posso fazer uma oferta de um instrumento no Fácil, plugando um TDIC lá dentro. Porque o TDIC, no fundo, ele é um motorzinho de aquisição de registros. Né? Registros e condições então, de eu posso liquidação. plugar ele em qualquer estrutura. Eu posso plugar ele numa estrutura tradicional. Né? Então, eu consigo usar. Mas, de novo, a gente ainda não está tendo a discussão que a gente precisa ter, que e se eu, de fato, quisesse usar essa tecnologia como infraestrutura e que ganhos de eficiências eu consigo, de fato, ter e talvez... pensando, quer dizer, olha, que tipo de sobreposição eu tenho com o mercado tradicional e o que eu consigo eliminar, o que eu não consigo eliminar. E não estamos falando aqui necessariamente, por exemplo, vamos eliminar intermediários ou não. A discussão não é tão simples assim. Né? Talvez alguns intermediários possam sim deixar de serem necessários, né? Talvez outros tenham que ter suas funções modificadas ou adaptadas, mas certamente todos podem, ou quase todos, podem se apoiar nessa tecnologia para ter ganho de eficiência real. Né? Porque realmente a tecnologia ela reduz significativamente os custos, né, de transação para a própria instituição, quando ela passa a usar essa tecnologia. Né? Mas se eu não tiver meios, né, ou incentivos ou instrumentos para poder, de fato, usar isso como infraestrutura, a gente ainda vai continuar fazendo as coisas como sempre fez e talvez com essa... Tentando esperar resultados diferentes. Exato. Exatamente isso. E certamente isso não vai acontecer. Né? Eu acho que esse é um ponto. Né? Eu acho que
Então, quando a gente olha o fácil, a gente tem uma ótima ideia. Sim. A gente tem eu acho que é parabenizar muito a CVM por esse ponto, né? Porque, de fato, é uma mudança de postura muito positiva, é algo que o mercado já fazia esse anseio. O mercado de capitais brasileiro realmente não é um mercado... É um mercado forte, seguro, mas quando você compara outros mercados em termos de tamanho, o mercado brasileiro, infelizmente, ainda é muito pequeno. Ele podia ser bem maior. Ele podia ser bem maior. Acho que os Estados Unidos, tudo bem, que é o exemplo, talvez, de mercado de capitais mais desenvolvido do mundo. Sim. Eu acho que, se eu não me engano, 87% da população acessa. No Brasil, nós chegamos a 3%. Então, né, 3%, eu estou trazendo o número aqui, B3, né, que ele publicou o número de CPFs, né? Então, acho que a gente tem E eu arriscaria dizer, talvez você tenha esses números, mas talvez a gente tenha mais investidores investindo em cripto, né, do que investindo diretamente no mercado de capitais. Isso é um fato. Isso é um fato. Os nossos números estão estimados entre 6% e 12%. E eu não vou nem falar das bets aqui, porque é sacanagem. Tem uma polêmica. Tem uma polêmica. Ainda bem que a gente é cripto. Mas... Então, a gente tem uma ótima iniciativa que a criptoeconomia pode encaixar aqui, nesse fácil. Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida. Né? Não é só pensar da mesma forma, tentar flexibilizar. Tem que mudar o jeito. É isso. Acho que, de certa forma, né, o regulador, muitas vezes, ele costuma pensar, olha, mesma atividade, mesma função, mesma responsabilidade, mesmas regras. Né? Que muitas vezes, quando ele fala isso, ele quer dizer, olha, eu sou agnóstico em relação ao uso da tecnologia. Então, a tecnologia que você usa, para mim, é indiferente. Eu vou continuar olhando para a atividade que você está fazendo, a função que você exerce e as responsabilidades que você assume. Né? Só que quando você pensa dessa forma, você privilegia o status quo, de manter as coisas como elas sempre foram, né? E não se abrir à mudança e não permitir que essa tecnologia, que é essa tecnologia que a gente está discutindo aqui, de fato possa mudar a forma das atividades serem exercidas. Né? As funções elas vão continuar sendo necessárias, porque elas estão aí para resolver esses problemas que foram acontecendo historicamente no mercado, que você precisa garantir que o mercado funcione. Mas a forma da atividade ser exercida para aquela função, ou o objetivo daquela função ser atingido, pode ser diferente, usando a tecnologia. Então, se eu não tiver abertura para, de fato, introduzir a tecnologia e perceber que ela pode permitir que você faça as coisas diferentes do que você faz hoje, a gente não vai mudar. A gente vai continuar fazendo as coisas que eu faço há 25 anos, talvez nos próximos 25 anos. Eu não acredito nisso. Né? Mas a gente precisa realmente olhar com outro olhar. É verdade que você não regula a tecnologia, quer dizer, é um erro, né? Do ponto de vista regulatório, você querer regular a tecnologia, mas você tem que reconhecer que talvez essa tecnologia ela tem o potencial de mudar as coisas. E é difícil, né, você pensar na ótica do regulador, porque isso muitas vezes implica você trocar o chassi, né, em cima do qual você construiu esse carro que está rodando. Né? Então, o carro do mercado de capitais está rodando, ele está em cima de um chassi que ele existe já há muitos anos, e a gente está falando, olha, talvez tenha um chassi melhor. É o que eu brinco, né? Eu falo que tentar encaixar, falar algo antigo, hein? Para a gente pegar bem, tentar encaixar um carburador num carro elétrico, não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Então esse é um desafio. Né? E para sair desse desafio, não tem outro caminho que não seja de fato você testar, você aplicar, você validar hipóteses. Né? A gente ainda está muito no campo de hipóteses. Né? E as hipóteses precisam ser validadas. Tem coisa que realmente se confirma. Olha, eu falo assim, né? O TDIC é um bom exemplo disso. O TDIC, ele de certa forma, né, ela é uma prova de conceito que mostra que eu consigo ter uma tecnologia que ela traz eficiência. Né? E sem prejuízo da segurança. Num outro lado, eu tenho, por exemplo, o valor imobiliário tokenizado, registrado, né, como qualquer valor imobiliário tradicional, né, onde eu consigo provar que eu consigo fazer uso dessa tecnologia, mas eu tenho muita sobreposição. Eu consigo olhar e falar, tem coisas aqui que eu não preciso fazer, porque a tecnologia faz. Então, esse caminho mostra que, por um lado, não faz muito sentido eu fazer mais o mesmo e adicionar o custo da tokenização, né? Mas, por outro lado, mostra também que, olha, eu tenho sobreposições de funções ou de atividades que a tecnologia pode resolver e, de fato, baratear para mostrar para o regulador, olha, tem caminhos aqui. Né? Então, a gente tem que testar isso, tem que validar, tem que fazer projetos pilotos, tem que... É o que a CVM
buscou fazer com o Sandbox, é o que o Banco Central faz muito bem com os projetos do Lift, né? Então, olhando muito para o Drex, né? Então, é trazer o mercado para desenvolver juntos. Deixa né? eu te fazer uma pergunta assim, eu acho que está clara, né, a visão do FACE aqui, onde ele que encaixa, mas a gente não está falando ainda das modificações da regra de crowdfunding. Pois é. Isso é um ponto que eu acho importante, né? Hoje, quando a gente olha dentro do mercado, né? A gente teve uma explosão de tokenização, tivemos uma explosão de quantidade de empresas. A gente acabou de falar um número aqui, né, anteriormente, né? Ali são dados da CVM, claro, não tem isso preciso, né, como a gente conversou. Eu já posso considerar que bateu no teto? Você diz o crowdfunding? Você acha que a regra bateu no teto? Ainda existe espaço? Não, que tem espaço tem. Isso eu não tenho dúvida, né? Mas hoje a regra, o ofício número 4, o ofício número 6, ele... Porque toda regra de divisores de mercado, ele gera o seguinte ponto. Ele gera-se um ambiente seguro até certa linha. Sim. Depois de certa linha, ele provoca um limite e uma redução do mercado. Sim. Né? Porque você começa a bater no teto. Não, e nesse sentido eu não tenho dúvida. Né? Você acredita que hoje, de frente à regulação que a gente tem, batemos nessa linha ou ainda não? Se a gente não bater, a gente está muito próximo de bater. Né? Ou seja, tem que vir rápido essa reforma. Eu vou dizer que talvez não bateu, porque você ainda tem muita tokenizadora que está se organizando, que está fazendo esse processo de migração dos modelos para a plataforma. Então, acho que ainda tem muita oferta para ser feita ali. Mas você está batendo no teto porque o que acontece? O mercado de tokenização ele é infinitamente maior do que o mercado de startup, né? Para o qual o crowdfunding foi pensado. O crowdfunding não foi pensado para tokenização, não foi pensado para securitização. Ele foi pensado para startup, para financiar startup. E é uma lógica muito específica e muito própria, que a gente está falando de investimento em capital de risco. Então, a regra do crowdfunding é toda amarrada nesse sentido. Né? Então, desde o limite de captação que você pode fazer, que é de 15 milhões de reais, para o tipo de investidor que pode acessar, que é a sociedade empresária de pequeno porte. Né? Então, você tem uma série de amarras que elas não se compatibilizam com o mercado de tokenização ou com o mercado de securitização, que é muito maior do que esse mercado. Então, a utilização do crowdfunding para a tokenização foi uma medida paliativa, foi para resolver o problema que a CVM expôs ali quando ela soltou aqueles ofícios. Então, nesse sentido, a 88 mostra que talvez essa experiência, esse caminho que a CVM deu pode ter sido bem sucedido, os números mostram esse crescimento, né? E seja também o combustível para você pensar, olha, vamos repensar esses limites e adaptar essa regra para que de fato você possa fazer essas operações em maior escala, para outros públicos, com outros formatos, né? Por exemplo, por que necessariamente condicionar o formato de securitização? Não precisaria estar fazendo necessariamente securitização. Eu só faço via securitização porque é o caminho possível hoje. Né, do jeito que a regra é. Né, mas eu poderia mudar essa regra para permitir, por exemplo, que eu emitisse lá uma nota comercial tokenizada, uma debênture tokenizada. Por que não? Né? Por que eu preciso ser necessariamente em formato de securitização? Não precisaria. Né? Por questões circunstanciais. Então, tem espaço aqui, né, para que adaptações sejam feitas. Elas são necessárias. Né? Para você ampliar, nem que seja para que você tenha mais tempo para fazer uma reflexão, o regulador fazer sua reflexão para como é que eu vou lidar com isso, não só mais no âmbito do crowdfunding. A gente está falando talvez de uma tecnologia que ela possa ser usada em larga escala para qualquer tipo de operação de mercado de capitais. Né? E você tem outros fatores que transcendem o mercado de capitais, como, por exemplo, o próprio Drex. Né? Vamos imaginar aqui que o Drex seja... Essa linguagem de programação, que é o real digital, né? Tudo segue o dinheiro. Então, provavelmente, os ativos vão seguir essa mesma linguagem. Então, amanhã não vai ser algo extraordinário você vê uma companhia, uma empresa que está prestando um serviço, vendendo um produto, emitir uma duplicata, que ela já nasce tokenizada.
Né? A gente talvez nem fale mais em tokenizar uma duplicata, né, no sentido de eu tenho uma duplicata e vou lá faço uma representação digital daquela duplicata. Ela provavelmente ela vai nascer digital, ela já vai nascer como um token. Essa é uma duplicata digital. Ela vai ser uma duplicata digital. Né? Aliás, eu sempre fui defensor de a gente nem ficar falando de token. É melhor você falar do ativo digital, a duplicata digital, a debênture digital, a nota digital, a cota digital. Pois bem, se eu tenho uma duplicata digital, né, nativa digital, eu não vou poder fazer o desconto bancário dessa duplicata usando essa tecnologia. Eu não vou poder fazer uma securitização dessa duplicata fazendo essa tecnologia. Eu não vou poder ter um FDIC comprando essa duplicata utilizando essa tecnologia. Evidentemente vai. Né? Então, esse vai ser talvez um dos grandes incentivos para que as infraestruturas de mercado de capitais usem tecnologia. Então, a gente não vai mais estar falando de crowdfunding. Né? A gente vai estar falando num contexto muito mais amplo. Então, isso cedo ou tarde vai acabar acontecendo. Né? E talvez o regulador ele precise comprar tempo para que isso aconteça e talvez um dos caminhos seja ampliar mais esses limites, porque sim, concordo com você que nesse sentido talvez a gente esteja muito próximo de bater no teto, né, do que a regra permite, porque os valores são muito pequenos. E aí, batendo no teto, ou você quebra o teto, Isso. ou você vai se encurvando ao teto. Exato. Não tem muito o que fazer. É exatamente isso. Eric, bate-papo foi maravilhoso, mas para poder só fechar aqui um wrap-up, que a gente conversou sobre muitas coisas, então o que nós tiramos aqui precisa acontecer o quanto antes a reforma, olhando do ponto de vista regulatório das regras de crowdfunding, não pensando mais em startups, mas Sim. em mercados emergentes, em Exato. atuações emergentes, né? Ali acho que faz total sentido. E aqui, olhando fácil, que é essa ideia maravilhosa, Sim. introduziu a questão, né, ou como o novo processo que a criptoeconomia pode trazer para trazer eficiência. Exato. Ou seja, não é só flexibilizar as regras, mas é talvez pensá-las também de uma forma diferente em alguns pontos. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, fazendo um grande resumo, eu destaco justamente esses 2 pontos. Acho que essa necessidade da gente revisitar essa regra do crowdfunding para ampliar os limites, os horizontes da regra. Eu acho que é ter esse olhar, esse cuidado adicional com a regra do fácil, que eu acho também que é um mecanismo fantástico e necessário. Eu acho que é uma medida muito importante que a CVM está adotando. Então, não podemos desperdiçar a oportunidade de olhar o que essa tecnologia pode agregar nesse processo. E talvez isso converse com uma outra, a gente acabou não falando aqui, mas com uma outra possível consulta pública que a CVM deve colocar, não sei se ainda esse ano ou talvez no próximo ano, mas isso está na agenda regulatória da CVM, ainda estava para esse ano inclusive, que é a reforma da Resolução 135. Né? O que é a Resolução 135? A Resolução 135 é justamente a que trata do registro de bolsa em mercado de balcão organizado. A famosa regulação de infraestrutura de mercado. Exato. E essa regra vai conversar muito com a regra do fácil. E a gente não está falando disso. Porque no fácil, a CVM está se apoiando no mercado organizado como gatekeeper. Né? Então, esse gatekeeper, o mercado de balcão organizado, ele vai se tornar muito relevante no contexto do fácil. Ele que vai fazer o fácil acontecer. Né? E a CVM vai mexer na regra do balcão organizado. E a expectativa é que você crie flexibilização para que novos players possam se tornar mercados de balcão organizado, né? Uma regulação mais leve do que ela é hoje para facilitar esse acesso também. Ou seja, para ter não só vamos dizer assim, uma facilidade de acesso regulatório, mas também ter opções. Exato. Então talvez você não ter só mais 1 ou 2 mercados de balcão organizado, mas talvez você ter vários. Você talvez ter as tokenizadoras ou as próprias exchanges, por exemplo, se transformando em mercados de balcão organizado. Exato. Essa aqui é a oportunidade que a gente tem justamente de conectar um a outro. Exatamente isso. E se a gente... Então, o fácil tem que ter já essa previsão para que não atrapalhe para se conversar. E a 135 ela pode ser o que faça tudo se encaixar, né? Pensando nesse mundo da utilização da tecnologia. E vamos lembrar que a regulação, né, que da forma como ela foi criada, olhando, né, infraestruturas de mercado financeiro, olhando infraestruturas de mercado de capitais, ela foi sendo criada, mas o mercado de infraestrutura financeira foi se consolidando, a tal ponto que hoje nós temos poucos aqui, né? Nós temos a B3, que realmente provê todos os pontos da infraestrutura de mercado, mas nós temos
balcão, alguma coisa de um lado, alguma coisa do outro. Ou seja, a regulação, por olhar esse ponto, se tornou até muito restrita. Esse é um mercado hoje bastante concentrado. Né? Aí precisa-se também reformá-la para poder aumentar. Porque a régua para você entrar nesse mercado, ela realmente é muito alta. Precisa ser. Óbvio, né? É importante. Porque no final do dia a gente está falando do ambiente onde as transações acontecem. Mas, de novo, né? A gente tem aí uma tecnologia que pode trazer aí atributos, né? Que permitam você, com muita segurança, que as pessoas confiem no funcionamento. E ele, de fato, esse mercado funcionar de uma forma muito mais leve do que hoje é. Talvez não com 12 pessoas para cada operação, mas com uma só. Talvez. Né? Já traz a tecnologia trazendo como você trouxe. Exato. Eric, muito obrigado aqui pelo bate-papo. Hoje, agora que ultrapassamos mesmo. O pessoal está acostumado em 30, 40 minutos, já somos mais de 1 hora. Mas o bate-papo foi tão bom que eu não tinha como dizer não. Acho que tem que continuar. Eu acho que trazendo um panorama foi maravilhoso, de trazer o panorama, de trazer quais são os pontos. Isso foi fundamental. Foi fundamental mostrar o quanto o FACE é importante para a criptoeconomia, onde a gente coloca os pontos, que é justamente repensar a forma como é feita e a necessidade da reforma da regra de crowdfunding, quem sabe, para uma regra de mercados emergentes, né? Exato, é isso aí. Bernardo, obrigado. Desculpa pelo tempo de dar o microfone para o advogado. É um problema. O advogado fala muito. E professor. E professor. Eu não sei o que é pior. Então, eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Para mim é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande estar com vocês. E para vocês que estão nos ouvindo ainda, assim, espero, Eric Oioli estará no Criptorama no dia 19 e 20 de novembro, aqui em São Paulo, Teatro de Santander, ou 033, né? Teatro 033, vai estar aqui no Teatro Santander. Compareça lá, entre no site criptorama.com.br, garanta o seu ingresso. É gratuito, porém com vagas limitadas. E siga a Bcrypto aqui nas redes sociais. @Bcrypto, LinkedIn, X, Instagram, enfim, todas as redes sociais, aqui no Spotify, YouTube, Apple Podcast, enfim. Estamos presentes em quase todas as redes de distribuição de conteúdo e redes sociais. Mas não se esqueça, Criptorama 19 e 20. Eric vai estar lá, conversando um pouquinho, inclusive com a CVM, sobre todas essas ideias e todo esse processo. Garanta já seu ingresso. Obrigado. Valeu, Eric. Até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.